Beleza, pessoal? Vamos começar aqui mais uma aula, dessa vez Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Esse que para muitos é o teorema, a continha, a equação mais importante da matemática. Uma das, eu diria, talvez não a mais, mas uma das tops. E o que consiste o Teorema de Pitágoras, pessoal? O Teorema de Pitágoras, ele funciona sempre que você tiver um triângulo retângulo. Lembrando que o triângulo retângulo é aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus em um dos lados, certo? Sempre que você tiver um triângulo retângulo, você vai poder aplicar o Teorema de Pitágoras. E agora vai um pouco da nomenclatura aqui do Teorema de Pitágoras, pessoal. Esses nomes que podem ser novos para vocês. Esse H aqui, pessoal, é a hipotenusa. E ela equivale ao maior lado do triângulo retângulo. O lado que está oposto ao que está o ângulo de 90 graus, certo? Vai ter um ângulo sempre de 90 graus num triângulo retângulo, certo? O lado que tiver oposto a esse ângulo vai ser a sua hipotenusa, certo? Eu é representado aqui com uma letra H. Hipotenusa. E os outros lados do triângulo de 90 graus são os catetos. Botei aqui cateto 1, cateto 2, podia ser ao contrário, tanto faz, né? Mas, nesse caso, eu botei aqui cateto 1 e cateto 2. Catetos são os dois lados menores do triângulo retângulo, certo? Os dois lados aqui que estão junto com o ângulo de 90 graus, aqui, ó, tanto este quanto este lado aqui. E você vai elevar ambos ao quadrado aqui para sua formulinha. A fórmula do Teorema de Pitágoras é hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, certo? Hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado, tanto faz qualquer um dos dois, mais o outro cateto ao quadrado. Beleza, pessoal? Não tem muito segredo, a fórmula vai ser sempre essa, e aqui eu vou demonstrar aqui graficamente como que ela funciona. Porque olha só, basicamente, pessoal, quando a gente leva alguma coisa ao quadrado, você pode representar isso da forma de uma área quadricular, certo? Uma área. Sempre que você tem uma multiplicação de duas coisas, você pode representar como uma área. Quando você está elevando ao quadrado, você está fazendo nada mais, nada menos que hipotenusa vezes hipotenusa. E isso pode ser representado de uma forma como se fosse uma área. Veja esse exemplo aqui que eu desenhei. Seguinte, nesse exemplo que eu desenhei, eu tenho um triângulo aqui, ó, 3, 4, 5, triângulo pitagórico, tá? Triângulo pitagórico 3, 4, 5. Sempre que você tiver essa relação de lados, 3, 4 e 5, você já sabe que o triângulo vai ser um triângulo retângulo, certo? E nesse tipo de triângulo aqui, eu desenhei como se fosse uma área, olha só. Esse 3 aqui, ó, eu desenhei representando como se fosse uma área quadrada aqui, ó. Como se fosse uma área de 3 por 3, certo? Então daqui até aqui tem 3 centímetros, da mesma forma que daqui até aqui tem 3 centímetros, certo? O meu quadrado eu vou desenhar desse lado aqui, ó. 3 centímetros também. Certo? 3 centímetros por 3 centímetros. Aqui, como esse lado tem 4 centímetros, eu representei da forma de 4 centímetros por 4 centímetros. Tudo bem? Cada quadradinho aqui é 1 centímetro quadrado. 4 centímetros por 4 centímetros. Que é exatamente 4 ao quadrado, né? 4 vezes 4, 4 centímetros, uma área de 4 centímetros por 4 centímetros. Aqui a parte de baixo, ó, como é a nossa hipotenusa, eu também representei da mesma forma. 5 centímetros por 5 centímetros, uma área quadricular aqui de 5 centímetros por 5 centímetros, certo? De acordo com a nossa equação de Pitágoras, nosso teorema, nós temos que a hipotenusa, nesse caso 5, certo? Ao quadrado, ela é igual à soma dos catetos ao quadrado, nesse caso 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, certo? Graficamente, a gente consegue visualizar isso da seguinte forma. Quantos quadradinhos nós temos aqui? Nesse quadrado maior aqui, ó, nessa área aqui. Vamos ter 9 quadrados, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos ter 9 quadrados. Quantos quadrados nós vamos ter aqui nessa área aqui, ó? Na área do lado de 4? Vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 quadradinhos, certo? 9 quadrados aqui, 16 quadrados aqui, certo?
3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. E nessa área aqui da hipotenusa, quantos quadrados nós temos? Vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ter aqui, nesse total aqui, 25 quadradinhos, certo? Nesse quadrado maior aqui, ó, nessa área, nós vamos ter 25 quadradinhos. Se, pessoal, somarmos os quadradinhos dessa área aqui, mais os quadradinhos dessa área aqui, tem que ficar igual aos quadradinhos dessa área aqui, certo? 9 mais 16, 25, que é exatamente igual a essa área maior aqui. Tudo bem? Essa daqui foi só uma demonstração da fórmula, tá, pessoal? Demonstrando que 3 vezes 3 dá um total de 9. Vou até botar aqui, ó. Mais 4 vezes 4, que dá um total de 16. Ela é igual a esse lado aqui, que seria 5 vezes 5, que dá um total de 25. Tá ok, pessoal? Isso daqui foi só uma demonstração da fórmula. Agora a gente vai ver os exercícios práticos, como que a gente realmente usa essa equação. E aqui a gente já começa com uma relação aqui, ó. Por que o Teorema de Pitágoras é tão importante, pessoal? Porque tudo que a gente usa, tudo ao redor da gente, a gente está cercado de ângulos retos. Você pode ver aí ao lado, olhar para o lado, aí você vai ver a relação da parede com o chão, forma um ângulo reto, os lados da folha, os lados do caderno, os lados do teto, tudo forma um ângulo reto. Os móveis com relação ao chão sempre vão formar ângulos retos. Por isso que ele é tão importante, esse teorema, porque ele é amplamente usado em muitos lugares. A gente pode usar ele em qualquer construção que a gente fizer. Muitas construções que a gente fizer, na verdade. A gente usa o Teorema de Pitágoras. E nesse caso não é diferente. Olha só, o tamanho desse prédio, olha só, eu dei aqui que o tamanho do prédio é 30 metros, certo? E eu tenho uma distância de 40 metros até um ponto qualquer aqui, ó, que eu quero medir. Nessa questão aqui, eu quero saber qual que é a distância do topo desse prédio até esse meu ponto aqui que eu marquei. Qual que é a distância do topo do meu prédio até esse ponto aqui que eu marquei? Olha, simples. A gente sabe que o prédio aqui forma um ângulo de 90 graus em relação ao chão, certo? Então a gente sabe que aqui, ó, forma um ângulo de 90 graus. Nós temos um ângulo de 90 graus aqui. Tá ok? Formando um ângulo de 90 graus, podemos aplicar o Pitágoras. Sabendo aqui, então, ó, primeira coisa que a gente tem que sempre fazer quando a gente começar a fazer o exercício, a gente tem que saber quais são os catetos e qual é a hipotenusa. Nesse caso, a hipotenusa, vou botar o x aqui com um x, vai ser esse lado aqui, ó, esse lado maior, porque ele é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, tá vendo? Esse lado que a gente quer descobrir, ó, da distância do nosso objeto aqui até o topo do nosso prédio, vai ser a nossa hipotenusa. E os catetos vão ser a altura do prédio e a distância do prédio até o nosso objeto aqui. Tudo bem? Fazendo assim, a gente temos 30, que é o cateto, ao quadrado, mais 40, que é outro cateto desse triângulo aqui, ó, ao quadrado, ele é igual a hipotenusa, que é nosso x, que é a nossa incógnita, ao quadrado. Tá bom? Fazendo essa conta aqui, nós temos aqui 900 mais 1.600 é igual ao x ao quadrado. Somando esses dois aqui, a gente vai ter um total de 2.500 igual a x ao quadrado. Pessoal, sempre que a gente tiver um quadrado aqui, uma elevação, né, uma exponencial desse lado, para tirar essa exponencial da nossa incógnita, a gente sempre passa ela tirando a raiz do outro lado, certo? Para a gente sumir com essa exponencial, a gente joga ela para o outro lado como se fosse uma raiz. Tudo bem? Então, esse quadrado aqui, ó, vai para o outro lado aqui em forma de raiz. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Raiz de 2.500 é igual ao x. Tudo bem? Peguei o quadrado aqui e passei desse lado aqui em forma de raiz. Beleza? Fazendo a raiz de 2.500, a gente vai chegar aqui em 50 metros. 50x, 50 igual a x, e 50 metros é a distância do meu topo do prédio até o meu objeto aqui. Tá ok? Agora vamos pegar um outro exercício aqui, um exercício um pouco mais direto.
Ele já me dá o triângulo retângulo aqui, ó, já dá esse quadradinho que quer dizer que é retângulo, certo? O triângulo. Então, ele já dá os catetos. Um dos catetos é a minha incógnita e o outro ele dá que é o 6. A minha hipotenusa ele dá que é igual a 10. Vamos, mesma coisa igual do outro. A fórmula é hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. Fazendo assim, nós temos que a hipotenusa é o lado oposto ao de 90 graus, né? 10 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, que é um dos catetos, mais x ao quadrado, que é outro cateto. Fazendo ao quadrado aqui vai ter 100. E 6 ao quadrado vai dar 36. 6 vezes 6, 36. Mais o x ao quadrado aqui, que continua minha incógnita. Passando 36 para o outro lado, quando eu estou passando para o outro lado aqui, eu vou trocar o sinal. Lembra disso? Então vai ficar 100 menos 36 é igual a x ao quadrado. 100 menos 36 vai dar 64. É igual a x ao quadrado. Mesma coisa que eu fiz no exercício anterior. Pega esse quadrado aqui e passa aqui tirando uma raiz. Então eu tenho aqui raiz de 64 é igual a x. X é igual a 8, então. X igual a 8.